bom dia, sejam muito bem-vindos ao Agrofag. Hoje, domingo, 17 de setembro de 2023, e o setor rural está sempre em movimento. E nós trazemos as atualizações sobre ele a partir de agora para vocês. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Tonela, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos conferir as reportagens de hoje. O preço da arroba do boi gordo caiu quase 40% em um ano, afetando todas as etapas de produção e trazendo prejuízos para os criadores. E a gente vê no mercado o preço da carne continua igual, mas o preço de compra dos animais não acompanha, né? Não está acompanhando, pelo contrário. Uma perda de mais de 30% do valor de venda de uma mercadoria, a gente não consegue acompanhar isso, né? O prejuízo vai ser certo. Especialistas analisam o cenário e apontam as causas da crise na bovinocultura de corte. Empresa pesquisa variedade de milho com baixa estatura, que pode ser até 1/3 menor que as plantas tradicionais. Na série Saúde do Solo, vamos mostrar que boas técnicas de manejo aumentam o nível de infiltração da água da chuva. Na Fazenda Escola tem plantio de mandioca com as manivas em pé e no Agrofag pelo Brasil tem uma raça de cavalos gigantes. Em Jesuítas, vamos ver como é a colheita do café das mulheres. Um trabalho artesanal e feito com muito carinho, que garante um sabor especial. Com aroma, com esse toque de caramelo, né? Com tudo que esse café dessa terra maravilhosa possa oferecer. E agora, fique com a gente aqui no Agrofag. Professor Celso, nós vamos começar o programa atualizando algumas informações sobre as principais culturas aqui da nossa região, né? A soja e o milho. Olha só, dá uma olhada. Na segunda-feira, dia 11 de setembro, chegou ao fim o período de vazio sanitário da soja aqui no Paraná. Isso significa que foi dada a largada para o plantio no estado. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, a estimativa é de que sejam plantados 5.800.000 hectares nessa safra, para uma produção esperada de quase 22 milhões de toneladas. Professor, e ainda segundo o DERAL, nessa semana 1% da área foi plantada, né? Pois é, Antoniela, foi dado o pontapé inicial, né? O agricultor começou o plantio da soja, uma das principais commodities do Brasil, né? E ele está com o planejamento completo. O agricultor, quando chega nessa época aqui, ele está preparadíssimo para o plantio. A gente espera que corra tudo bem. E nós também temos informações sobre o milho, olha só. A colheita da segunda safra de milho no Paraná já chegou a quase 90% da área e a produção esperada é de 14 milhões de toneladas. Os produtores já iniciaram o plantio da próxima safra, que, segundo o DERAL, está num ritmo mais acelerado do que em anos anteriores. Até agora, já foram plantados 42% da área. Professor, o DERAL também aponta uma diminuição da área de plantio com o milho aqui no estado por conta principalmente do preço do produto, né? Pois é, Antoniela, o preço não está atrativo, né? E o preço é o combustível do agricultor, é uma motivação do agricultor, né? E nós estávamos para ser o maior produtor de milho, né, do mundo, né? Agora, talvez com a redução da área não vamos conseguir chegar nesse objetivo, né? Mas, por um lado, isso favorece as empresas que necessitam fazer ração, né? Então, há um equilíbrio aí, mas a verdade é o seguinte, o preço é que faz o agricultor plantar ou não. Então, a rentabilidade econômica é tudo para o agricultor. Ele vai fazer opção, soja, milho ou outra cultura. E o milho no preço que está, provavelmente eles vão reduzir a área sim. E agora nós vamos falar sobre café. Nós já contamos aqui no Agrofag a história de um grupo de mulheres da região de Jesuítas que mantém a tradição do cultivo de café. O sucesso do trabalho delas está na cooperação. Juntas, elas mostram a força feminina nas lavouras do Paraná. A nossa equipe voltou a Jesuítas para acompanhar a colheita do café das mulheres. Veja só. Em Jesuítas, não são apenas os grãos de café que merecem destaque. O coração pulsante dessa plantação é um grupo de mulheres que vem mantendo viva a tradição na região. O projeto nasceu em 2018 e conta com 8 cafeicultoras empenhadas em todas as fases da cultura. Aqui nesta área de 1,5 hectares, foram plantados 5.000 pés de café. A cultivar é a IPR 107, que foi 100% desenvolvida no Paraná.
Esta safra está com um potencial produtivo de 45 sacas por hectare. A colheita é realizada entre maio e setembro e o processo é manual, grão a grão. A Deiane é filha de cafeicultor e vem seguindo os passos do pai. Com o conhecimento e o amor adquiridos durante os anos de lavouras, aqui ela compartilha a experiência. Hoje foi 8 horas da manhã, a gente já estava aqui colhendo café. E vale destacar também que todo esse processo é manual, né? Sim, tudo manual, tudo selecionando aqui os caroços maduros e depois que a gente colher aqui o maduro, aí a gente leva para o terreiro e vai fazer a seleção no terreirão, tirar os verdes que entraram junto aqui para só ficar os maduros mesmo. Dos galhos dos cafeeiros, os grãos vão ganhando espaço nas lonas, chamada por elas de colheita no pano. Estratégia utilizada para não perder nada da produção. Depois de colhidos, são peneirados para tirar as folhas, uma espécie de primeira limpeza. Agora são colocados em sacos e transportados para outro ambiente, para a próxima etapa do processo. Selecionar os grãos é uma etapa fundamental para garantir a qualidade do café. A Elisete explica como esse trabalho pode influenciar diretamente no sabor. O ideal era se conseguíssemos, né, chegar num ponto de colheita, de colher o café todo no ponto de café cereja, né? E aqui nós passamos, então, este ano, nós tivemos uma florada bastante desuniforme, onde nós vamos encontrar no pé não só o grão cereja, mas o grão já um pouco além do grão cereja e também grãos com uma maturação um pouco anterior, né? O verde cana, né? E o grão verde também. Então, nessa etapa que nós estamos fazendo é tirando os grãos mais verdes, né? Para ressaltar o sabor que a gente quer dar ao nosso café, né? Que ele fique com esse gosto peculiar aqui do café de jesuítas, com o aroma, com esse toque de caramelo, né? Com tudo que esse café dessa terra maravilhosa possa oferecer. Depois de fazer essa seleção, os grãos são espalhados no terreirão. Aqui começa o processo de secagem. Fica em torno de 10 a 15 dias até chegar à sua umidade ideal, que é de 12%. A Adriana é quem coordena a etapa de transformação dos grãos em pó de café. Depois que a gente seca ele daquele processo que vocês já viram lá, né, a gente leva ele para beneficiamento. Beneficiamento é terceirizado, que a gente não tem as máquinas de beneficiamento. Até a gente limpar e beneficiar ele para ele ficar, né, o grão assim, limpinho. Aí depois que ele está assim, beneficiado, a gente ainda faz uma nova cata para a gente tirar todos os defeitos dele, porque aqui ainda tem defeito. Então aqui não tem mais porque já foi tirado, mas a gente senta ao redor dessa mesa aí, tira todos os defeitos, para daí chegar no torrador, né? Que daí a gente faz todo o processo de torra. E aqui na torra, cada minuto importa, pois um instante a mais ou a menos pode fazer toda a diferença no sabor final dessa especiaria. A gente já aquece o torrador um pouco antes, né? A gente gosta de colocar o café já a 200 graus, o torrador tem que estar a 200 graus. Conforme a gente coloca o café, a temperatura cai, né? Porque a massa do café é fria, a temperatura cai. E ele vai chegar no ponto de torra, nos 190, 198 graus, ele já está no ponto de torra. Isso dura em média uns 13, 14 minutos. É bem rápido o processo. Essa questão da torra creme faz toda a diferença para o produto final, né? Faz toda a diferença para o produto final. Aqui está o segredo, né? Um minutinho a mais que você deixa ou tira antes, ele estraga a bebida, né? Então, esse processo aqui, na verdade, a gente gosta de fazer sozinha. Não ter ninguém ao redor, não ter ninguém conversando com a gente, para a gente não tirar o olho daqui. É um processo que a gente tem que ficar atenta mesmo, para tirar sempre no ponto certinho. Em seguida, eles vão para a moagem. Após moído, o café é pesado de acordo com cada embalagem e preparado para a comercialização. Tem as latas, né, de 500 gramas e 250 e as embalagens em craft de 250 e de 500 gramas também. Aí vai a gosto, né, do cliente. A gente vende mais pela internet, né, pelo telefone. O Roberto é o engenheiro agrônomo do IDR e responsável pela assistência técnica ao grupo.
Ele incentivou e apoiou o projeto das mulheres desde o começo e destaca a qualidade dos grãos. O café, como para o Paraná inteiro, aqui em Jesuíta, foi a terra prometida dos cafeicultores. Foi o último avanço da cafeicultura no Brasil em direção ao sul. Então, Jesuítas se consolidou em cima da cultura do café. Na década de 90, a gente teve um processo de renovação da cafeicultura, onde chegou o adensamento. Tínhamos cerca de 4.000 hectares de café aqui em Jesuítas, com ótimas produtividades e ótimas qualidade de bebida também do café aqui produzido. E em função dos preços, da escassez de mão de obra, da valorização do produto em si, foi acabando. Então foi dando espaço para o soja e para o milho, que tomou conta. E hoje nós contamos com pouca área, em função daqueles 3, 4 mil hectares que tinha. Temos no máximo uns 400 hectares de café, onde já teve mais de 10 mil hectares o município de Jesuíta. Mas, através desse grupo das mulheres e de outros grupos também de produtores que a gente incentiva, a gente quer manter a cultura na região, incentivando para que eles produzam um café de qualidade. E para produzir esse café de qualidade, a gente precisa mostrar e oferecer esse café de excelente qualidade para o público consumidor. E o grupo de mulheres está indo além. Uma parte dessa colheita de hoje também será preparada para representar a região na edição deste ano do concurso Café Qualidade Paraná. Mas, independente do resultado, a sensação aqui é de que o Café das Mulheres já conquistou o maior prêmio: o prazer de trabalhar juntas. Isso nos orgulha muito, poder fazer isso em grupo, e ainda mais num grupo de mulheres, o que se torna sempre uma grande diversão, um grande momento de alegria para nós, porque é um momento de troca, é um momento de conhecimento, de aprendizado e um momento de poder contribuir aqui com a nossa região através do nosso café. E como que é o clima aqui, trabalhando no dia a dia? É uma delícia, não dá depressão, a gente conta história, a gente fala dos maridos, o marido também ajuda um pouco, e assim, é o dia a dia nosso, é uma delícia, é muito prazeroso. Essa descontração mesmo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, a gente nem vê o dia passar, o dia passa muito rápido, a gente leva ideias de uma para outra, das outras para casa da gente, é uma delícia. Que bacana essa reportagem, né? E a gente deseja os parabéns a todas as mulheres que trabalham nesse projeto e cultivam o café com tanta qualidade lá na região de Jesuítas. E agora um lembrete para os produtores rurais. O prazo para a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural termina no dia 29 de setembro. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas, o proprietário da terra, o titular do domínio útil ou quem possui qualquer título do imóvel rural. O imposto varia conforme o tamanho da propriedade e o grau de utilização. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, reforça a importância dessa declaração. Fazendo uma lembrança a todos vocês, na verdade, da importância da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Ele vence agora, o prazo final é dia 29 de setembro. E por que nós devemos estar preocupados? E realmente todo produtor, todo proprietário ou qualquer detentor da posse do imóvel tenha que fazer o seu ITR. É extremamente importante essa parte documental, porque inclusive ela faz com que você defenda a sua propriedade em qualquer questão, inclusive de desapropriações. Por isso, a principal importância é esta, além dos inúmeros benefícios que traz você estar com a parte documental completa e, em especial, o ITR, porque você é detentor da tua propriedade, você paga o seu imposto territorial e está de acordo com a lei. E, com isso, defendendo o seu direito e a sua propriedade. Não esqueça de fazê-lo. Dia 29 de setembro, encerra seu prazo. Obrigada, seu Paulo. E a declaração deve ser enviada por meio do aplicativo disponível no site da Receita Federal ou também por meio desse QR Code que está na tela. E agora chegou a hora do Agrofag pelo Brasil. A
curiosidade que vamos mostrar agora vem de Esteio, no Rio Grande do Sul, onde foi realizada a Expo Inter. Professor Celso, dá uma olhada nessa foto. Olha o tamanho desse cavalo. O senhor já conhece de que raça que ele é? Não conheci, mas fui pesquisar. Percheron. Muito interessante essa raça. Muito interessante mesmo, é da raça Percheron de origem francesa. Quem esteve lá na Expo Inter foi o coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro FAG, o professor Adriano Cardoso. Ele conversou com a Gabriela Reis. Ela e o pai se dedicam para a criação de animais dessa raça na cidade de Travesseiro, lá no Rio Grande do Sul. Veja só. E a gente começou a criar Percheron porque é uma raça diferente, nos surpreendeu bastante, porque são animais que podem chegar até 1000 quilos e o tamanho que eles têm é a quantidade de docilidade que eles têm também. Então, basicamente é isso. A gente gostou muito por serem animais grandes e mansos. Esses animais eles são utilizados para tração, montaria, esporte. A raça foi desenvolvida para tração, mas a gente doma os animais também e dá para usar para montaria, para algumas cavalgadas. A alimentação básica deles é igual dos outros ou tem um tratamento especial? É igual dos outros, a gente busca fornecer concentrado, que nem aveia, ração e sempre verde, grama disponível e água sempre disponível também, todo momento. Realmente enorme essa raça Percheron, né? Que legal. E na Fazenda Escola da FAG foi realizado o plantio de mandioca, seguindo uma técnica não muito usual aqui na região, com as manivas de pé. E a ideia de utilizar esse sistema surgiu depois de uma reportagem que exibimos aqui no AgroFag. O Paraná é o segundo maior produtor de mandioca do Brasil. Em 2022, o estado produziu mais de 3 milhões de toneladas, sendo 2,9 milhões destinadas a fécula e farinha, enquanto quase 400 mil toneladas foram diretamente para a alimentação humana, gerando um valor bruto de produção de mais de 3 bilhões de reais. A produção de mandioca com finalidade industrial tem grande potencial no estado. O cultivo com a finalidade para a fabricação de fécula e farinha ocupou 126,4 mil hectares de terras paranaenses em 2022, enquanto a mandioca de mesa foi plantada em 19,6 mil hectares, o que permitiu mais postos de trabalho e contribuiu para a economia produtiva local das famílias paranaenses. E essa é a época do ano ideal para o plantio da mandioca na nossa região. E a Fazenda Escola resolveu seguir as dicas do seu Jair Borilli, agricultor da Colônia Esperança, no interior de Cascavel. E desse jeito aqui, plantaram as manivas, que são as sementes vegetais da mandioca na vertical. De acordo com o produtor, as ramas plantadas em pé superam em até 50% o plantio de modo convencional e facilita o arranquio na hora da colheita. No preparo para o cultivo, cortamos as manivas com 15 a 20 centímetros. E usamos o arado para fazer os camalhões, que têm aproximadamente 50 centímetros de altura. O espaçamento entre os camalhões é de 1,5 metro. Depois, plantamos 4.000 manivas em pé, com um espaçamento de 60 centímetros entre elas. Obrigada pelas dicas, seu Jair, e agora é só esperar a colheita, que será daqui a 10 meses, e torcer por bons resultados. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá. A gente vai acompanhar o desenvolvimento da plantação daqui para frente, né, professor? É que a gente espera que tenha sucesso, né? Isso aí. E agora a gente vai acompanhar algumas imagens que estão aqui na tela que com certeza vão chamar a atenção dos telespectadores e dos produtores que estão nos acompanhando. É um milho de baixa estatura. Olha só essas imagens que a gente separou aqui então, professor. Esse é um milho, uma variedade que está sendo pesquisada pela Bayer e que realmente, se for comprovada nas pesquisas, vai revolucionar a agricultura. Os pés de milho têm uma altura de 30 a 40% menor do que as plantas tradicionais. Inclusive o senhor indicou esse assunto aqui para a gente conferir no programa, né, professor? Correto, eu vi essa reportagem, achei muito interessante. No início da minha profissão, eu trabalhei com milho de porte baixo, com gem braquítico, certo?
E a gente tentou alguma coisa, mas não conseguimos. Mas agora é uma edição gênica, né? Então são 45 anos depois que eu comecei, veio essa notícia, né? Eu fiquei muito entusiasmado. Olha, o milho de porte baixo é o que a gente quer, o melhor manejo, a melhor aplicação de fungicidas e inseticidas, herbicidas, enfim, de todos os agrodefensivos, né? E também a gente espera que mantenha a produtividade e que você tenha uma certa tolerância ou resistência ao acamamento e quebramento, que não é muito comum, certo? Em milhos mais altos, quando dá um vento muito forte. Nós conversamos com o Luiz Márcio Bernardes, que é diretor de marketing da Bayer, para saber mais informações sobre esse assunto. Olha só. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Luiz Bernardes, diretor de marketing para milho e sorgo da Bayer no Brasil, que está lá em Uberlândia. Seja bem-vindo, Luiz. Muito boa tarde, Antoniela. Um prazer poder falar com todos vocês. Muito bem. Luiz, então explica para quem está nos acompanhando de que maneira foi planejado, foi pensado esse milho de baixa estatura e quais são os benefícios dessa variedade? Bom, o milho de baixa estatura é um componente de um sistema produtivo que nós pretendemos lançar globalmente no Brasil e é reflexo do investimento que a Bayer vem fazendo ao longo de anos para melhorar o acesso à cultura, potencialmente incrementar a produtividade, melhorar o manejo, otimizar de maneira sustentável os recursos empregados pelos nossos agricultores. Então, a estatura do milho é parte de um sistema maior que vai, junto com ambientes digitais e melhores prescrições, influenciar positivamente a maneira de se produzir milho no Brasil, assegurando a nossa competitividade, uma vez que a gente se posiciona como um player global de produção de milho. E, Luiz, agora na prática, uma planta de milho que seja 1/3 menor do que a convencional, né? O que nós podemos observar na prática em relação ao controle de pragas e doenças, a essa aplicação, né, dos defensivos agrícolas direto na planta, além de reduzir o acamamento também, o que você pode trazer para quem quer saber mais também em relação à prática mesmo, como é que vai funcionar no campo? Nós temos algumas hipóteses que estão em comprovação de facilidade do acesso para práticas culturais. E isso pode implicar em maior eficiência dessas práticas e consequente incremento de produtividade. Essa planta vai permitir um acesso durante um maior intervalo de tempo à cultura, o que vai permitir que a gente tenha melhor controle de plantas daninhas, melhor controle de insetos, otimização do uso de fungicidas e outros exemplos. O que nós buscamos, de fato, é construir uma recomendação que eleve o patamar a uma nova maneira de se produzir milho no mundo e no Brasil. Nós acreditamos que Pressure pode ser uma alternativa muito produtiva, inclusive para as regiões de safrinha, onde uma das hipóteses que nós vamos ajustar ao Brasil é um potencial uso mais eficiente de água. Então, existem várias hipóteses construídas e em experimentação. A somatória dessas recomendações vai nos levar ao lançamento e o que a gente pretende é entregar mais sustentabilidade e potencial produtivo ao produtor. E para que o produtor rural, o consumidor desse produto tenha acesso a ele, já temos algum prazo? Vocês já trazem aí alguma data e expectativa para o produtor? Nós estamos muito mais desafiados por lançar um sistema sustentável e super produtivo do que firmar uma data com o mercado. Nós miramos o final da década e vamos trabalhar incansavelmente para tentar antecipar esse lançamento. Mas, acima de tudo, nós estamos trabalhando muito para lançar algo que entregue um adicional ao produtor, seja em sistema, seja em manejo, seja em digitalização, e que componha os novos preceitos de se cultivar milho no Brasil. Então, nós estamos mirando o final da década e nos desafiando por antecipar o máximo possível. Eu queria até te perguntar para a gente ir para o final da nossa entrevista em relação a isso, a essa adaptação do produtor, dele ter que trazer essas novas técnicas ou técnicas adaptadas de manejo para que a condução da lavoura seja bem realizada. Eu tenho certeza que quando a gente construir um sistema recomendável, com a competência do produtor brasileiro, essa adaptação vai acontecer de maneira muito acelerada. A exemplo de outras práticas que a gente vê na agricultura de maneira geral. O produtor brasileiro é especialmente talentoso e constrói maneiras de se adequar
as oportunidades de mercado e de tecnologia que lhes são ofertadas. Então, eu tenho certeza que, na parceria com os nossos agricultores, nós vamos criar um sistema que vai impactar muito positivamente o negócio e a produção de milho no Brasil. A pesquisa não para, né? E a gente vai ficar de olho nesse assunto daqui para frente também. E agora está na hora de conferir os preços dos grãos no mercado agrícola. Dá uma olhada. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 128,00. A saca do milho, R$ 42,50 e a saca do trigo, R$ 50,00. Depois do intervalo, queda na arroba do boi gordo. O setor passa por um momento de crise. Pecuaristas de diferentes fases da criação falam sobre como o mercado afeta a produção. No estúdio, especialistas avaliam o cenário econômico da bovinocultura de corte. É já já. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Estamos de volta. O preço da arroba do boi gordo de setembro do ano passado para esse ano sofreu uma redução de quase 40%. Essa realidade tem afetado produtores de todas as fases da cadeia produtiva. Na fazenda que fica em Juvinópolis, distrito de Cascavel, o Leonardo segue os passos da família. O foco na propriedade é a recria, quando os bezerros, depois do desmame, permanecem até o momento da engorda. O objetivo é desenvolver o animal com um bom ganho de peso no menor tempo. Por isso, ele investe em técnicas para melhorar a alimentação do rebanho. A propriedade aqui é dividida em piquetes, a gente usa um pastejo rotacionado, onde os lotes, ainda além do pasto, têm uma suplementação com proteico energético. Além dos cuidados com o manejo, é importante estar atento à questão administrativa na propriedade. O principal é a gente ter uma gestão muito boa, né? Hoje levar tudo na ponta do lápis, tanto na parte dos custos dos insumos, no custo da reposição, né, do animal, ter isso bem claro na gestão para poder chegar no final e fechar a conta, né? Aliado a um manejo, né, para o manejo de pasto, um manejo sanitário, para você conseguir que o animal tenha desempenho. Mesmo com todo o planejamento, a produção está sendo afetada pela queda nos preços da arroba do boi, cenário que impacta também quem trabalha com a fase da recria. Essa desvalorização foi muito abrupta, muito grande, né? Para nós na recria também impacta no valor da reposição e também na venda desse animal, né, para o terminador, né? A gente saiu de um bezerro aí que chegou a ser negociado na faixa de R$ 14,00 o quilo para hoje em torno de R$ 8,00 o quilo, R$ 9,00 o quilo ou até mesmo menos dependendo da raça e peso dele. O mercado em baixa reflete em todas as fases da cadeia produtiva. O João Caetano cria gado na etapa da terminação. Os animais levam de 12 a 18 meses para o abate, que é realizado quando atingem entre 17 a 18 arrobas. O grande problema nosso, para nós que estamos terminando, é que esses animais que nós compramos há um ano atrás, eles vieram muito caros, né? Hoje, para ter uma ideia, esse animal que está a pasto, se eu fosse dividir hoje o custo dele, né, pelo valor da arroba, ele teria me custado aproximadamente 13 arrobas e meio para compra, né? Como nós abatemos eles com 17, 18 arrobas a pasto, então o meu custo de compra já se aproxima muito do custo de venda.
Se eu considerar o valor financeiro dessa compra, esses animais praticamente estão no mesmo valor, né, do preço de venda. Então, esse é a grande questão. O João Caetano aponta também para outra dificuldade, que é o valor pago para manter os animais no pasto. Cada um deles custa de R$ 90 a R$ 100 por mês. Esse é o custo de produção, custo fixo, né, que cada animal desse carrega por mês. Então, isso vai me causar um prejuízo muito grande. Então, é uma coisa que não sei como é que vai ser agora no decorrer do ano, né? Porque outra grande questão que nós temos aqui é que o valor da reposição está muito caro para nós. A relação de troca hoje de um bovino pronto para animais em desmama, ela está muito próxima. Então, isso dificulta muito a gente continuar assim na atividade. De acordo com dados do CPEA, em setembro do ano passado, a arroba do boi gordo estava sendo comercializada a R$ 303 em média. Já nesse mês, o valor está em R$ 190, uma queda de quase 40%. Uma série de fatores pode influenciar o preço da arroba do boi gordo. Um deles é a base de tudo isso, o ciclo da pecuária, que tem uma relação entre matrizes e bezerros. Com a arroba do boi gordo em alta, como aconteceu até o ano passado, houve a retenção de matrizes nas propriedades. Isso provocou uma maior produção de bezerros, aumentando a oferta de carne no mercado. O preço então caiu e até as matrizes começaram a ser abatidas. Para se manter na atividade sem grandes prejuízos, a longo prazo, o pecuarista precisa ficar de olho no mercado. Nesse cenário atual, né, que a gente está passando em 2023, com esse intenso abate de fêmeas e também com uma oferta relativamente grande de gado, né, os preços da arroba estão bem pressionados. A gente já passou por isso, né, não é a primeira vez, não vai ser a última, né? Esse ciclo geralmente gira em torno de 4 a 7 anos, né, como a gente teve em 2017, uma desvalorização. Em 2019, 20, 21 já tivemos uma reação nos preços. A gente imagina que agora esse mercado irá ir se estabilizando, vai voltar a ter uma retenção de fêmeas, produção de bezerros, e ali por meados de 2025, 2026 esperamos que tenha uma boa recuperação no preço da arroba para ter mais rentabilidade no negócio. E isso, como falei, os outros fatores também econômicos podem influenciar. O Brasil é um país que depende muito da exportação, em torno de 30% da produção é exportada, então acordos, né, internacionais, habilitação de plantas, né, para exportação, isso pode refletir, bem como a economia interna, né, e externa do Brasil e de outros países que a gente comercializa. Tudo está contribuindo para um aumento de custo e a gente vê no mercado o preço da carne continua igual, mas o preço de compra dos animais não acompanha, né, não está acompanhando, pelo contrário. Uma perda de mais de 30% do valor de venda de uma mercadoria, a gente não consegue acompanhar isso, né? O prejuízo vai ser certo. Agora, quando é que isso vai mudar? Eu não faço ideia. Porque se esse ciclo da pecuária não modificar rapidamente, a gente vai perder animais, vai perder fêmeas, aí o preço da reposição vai ficar mais caro ainda. E com certeza isso vai se refletir lá no mercado. Né? Daí vai começar a faltar. Quando começar a faltar, o preço vai explodir. Porque o que eu vejo hoje é um grande desânimo, né? Um grande desânimo de comprar animais, de terminar animais e fazer as coisas. Mesmo com o preço da baixa do milho, do trigo e tudo mais, da soja, ainda se reflete o custo do compra de aquisição dos animais e manutenção deles. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre os fatores que influenciam no preço da arroba do boi gordo. E para isso a gente recebe Mário do Carmo, responsável técnico da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia a você, bom dia a todos os espectadores. Estamos dispostos para continuarmos o nosso diálogo. Muito bem, obrigada por estar de novo aqui com a gente. E também hoje Lindonês Risotto, que é presidente da Padrão Bife Cooperativa, né? Seja bem-vindo, senhor Lindonês. Bom dia, é sempre bom, agradecemos essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a pecuária, em especial a pecuária do oeste do Paraná. E esse é um momento da pecuária de desafios, né? Como a gente acompanhou na reportagem,
o preço da arroba do boi gordo não está num momento favorável e a gente precisa entender quais são esses fatores. Com base no que os dois pecuaristas comentaram, Mário, o que você pode contextualizar para a gente do que vem acontecendo também nesse mercado? De um tempo para cá, desde a queda que quando começou a cair esse preço para cá, começo de 2022, por aí? Nós precisamos pontualizar algumas coisas. Por sorte, o pecuarista mais profissional, vamos dizer assim, ele se buscou novas técnicas, buscou novos métodos de produção, então isso fez um incremento da oferta de animais. Nós tínhamos aí 60%, 70% de desmame de bezerro, nós fomos para casa de 82%, 85%. Então o pecuarista foi mais eficiente. Então, chegou junto uma oferta mais agressiva de mercado por parte do produtor, de melhor qualidade, pela genética e pelo trabalho, assim como, infelizmente, nós tivemos uma queda do poder econômico. Não sei se o Lindonês pode nos pontuar em mais alguma coisa, mas eu vejo assim, numa análise bem de conta de padaria, vamos dizer assim, que o que está acontecendo nesses 3 meses que nós estamos vivendo é essa situação. Maior oferta pela qualidade, pela quantidade de animais que se produziu e um pouquinho do poder aquisitivo que caiu. Nós precisamos voltar ao segundo semestre de 2022, que foi onde começou os custos, os insumos estavam altíssimos e o custo de produção muito alto. Isto significou já naquela época um declínio de lucratividade. Nós temos que observar que nós pagávamos, o produtor falou em torno... O Leonardo falou em torno de R$14 o bezerro. Nós sabemos que teve bezerro macho até R$16 o quilo. E hoje está se falando em R$8, R$9. Então, o segundo semestre do ano passado, com os altos insumos, os altos custos dos insumos, fez com que a lucratividade baixasse. E isto fez com que o produtor se profissionalizasse ainda mais, principalmente no que diz respeito à dieta diária da alimentação. E nesse primeiro semestre e agora nesse início do segundo semestre, nós tivemos um declínio muito alto de consumo e, consequentemente, uma oferta de animais fora da curva, eu diria, porque aumentou a oferta de animais até por causa do abate de fêmeas. Lindonês, se você, do jeito que você está falando aí, e o preço da carne que caiu, a gente não viu isso refletido no mercado. O consumidor vai lá e não vê essa queda brusca. Qual a razão disso daí? É uma queda alta aí, né? Acentuada, né? Sim, nós tivemos uma alta bem significativa, uma queda do preço da arroba bem significativa. Nós temos que ponderar alguns dados no varejo, tá? O varejo tem um custo diferente do pecuarista. Tá? Eles têm uma logística mais sofisticada, isso custa mais. Então você nunca vai ver uma queda de preço na mesma proporção do pecuarista e ao consumidor. Tá? Nunca você vai ver. Apesar de que nos últimos 30 dias, nós já observamos, os últimos 30 a 45 dias, nós já observamos nas prateleiras, nas gôndolas de supermercado, uma diminuição, especialmente em alguns cortes. Mas não está acompanhando a queda que está tendo no campo. Não, nunca vai acompanhar essa queda. Ô Carmo, hoje com essa mudança então da pecuária aí, com essa exigência, eu diria que o pecuarista hoje está ficando mais tecnificado. Quer dizer, aquele que não é do ramo tende a cair fora, porque é meio cíclico, né? O cara chegou nesse ciclo aí de baixa, se não se cuidar, pode cair fora do ramo. Falou muito bem aí o Leonardo e o Folador. São dois jovens que estão assumindo agora as propriedades. Esse pessoal que não seguiu o exemplo do Leonardo e do Folador, do João Caetano, eles vão ter dificuldade em termos de se permanecer no mercado. Porque eles têm que preocupar com produzir com qualidade e ser eficiente no que está produzindo. Porque se você não fizer um animal de qualidade e dentro de uma idade ideal, você não vai conseguir colocar no mercado para o lindonês poder fazer esse animal chegar no corte que o varejista precisa. Então, quer dizer, hora da onça beber água. Fica quem for eficiente e sai quem não for eficiente.
E essa diversificação de mercado, né, Mário? Porque, nesse caso, a gente viu o exemplo dos dois produtores que estão passando por dificuldades e o custo de produção não está acompanhando, né? Eu queria voltar num tópico com vocês em relação à questão da recria e também em relação ao que estava compensando ou não na reposição, no caso. Esse valor de troca. O que vocês conseguem analisar desse valor que hoje um animal está sendo vendido, está sendo comercializado e ao que ele foi adquirido lá atrás? Qual que é a perspectiva também em relação a essa mudança, né, na fase da reposição, Mário? Olha, assim como eu estou amargando, no meu caso lá em Umuarama, estou amargando esse prejuízo e todos vão aqui amargar. O que a gente tem que tentar fazer é nesse finalzinho de ciclo que nós estamos, acredito eu que se do final de ciclo, Leonês, que a gente tenta amenizar a situação, sendo um pouco mais eficiente, buscar fazer uma compra melhor para minimizar a perda, porque já está garantida a perda por esse ciclo que nós estamos encerrando. E a gente quer acreditar que realmente venha uma luz legal na frente aí, com a possibilidade de você comprar melhor, ser mais eficiente na seleção de compra, para poder tentar ser mais competitivo lá na frente. Segurar esses animais mais um pouco seria uma opção? Existe um modelo que está se adotando muito frequente, é uma parceria entre o criador e o terminador. Tá? Essa parceria é que vai fazer com que os curiosos saiam do mercado, saiam desse tipo de produção. Tá? Então, o criador, ele cria, ele desmama e entrega ao finalizador, ao terminador. Ele vai receber pelo preço, ele não vai receber imediato, ele vai ter que fazer terminar um ciclo. Você é quase sócio do negócio. Tá? É sócio do negócio. Ele vai receber, por exemplo, ele me vendeu um animal com 250 quilos vivo, tá? Ele vai ter os 50% disso em preço de carne, tá? 50% da carcaça, que é a carne com osso. E depois disso, quando o terminador colocar isso no frigorífico, ele vai receber o preço que o frigorífico está pagando para ele. Tá? Então ele garante um preço mínimo sempre. E essa parceria é benéfica porque é bom para os dois. Sim. O negócio é bom quando é bom para ambos. E isso é uma parceria que está realmente ganhando muita força. E nós temos algumas cooperativas que já estão fazendo isso, inclusive cooperados nossos estão fazendo isso e um benefício muito grande para ambos. Tá? Nós temos o problema da recria hoje. Problema não. Se você fazer uma reposição, vamos dar um exemplo que nem diz o Mário, de conta de padeiro, tá? Então cada boi gordo, nós compramos 2 bezerros, tá? Isto é um equilíbrio entre o criador e o terminador. É um equilíbrio isso. Então nós fazemos esse cálculo, tá? Beleza. Seria o ideal. Seria o ideal. Porém, o custo do confinamento é muito alto e no período de recria, que vai lá, depende da eficiência de pastagem, a eficiência da própria genética desse animal, nós vamos, em 6 meses, nós vamos diluir esse custo, tá? E nós vamos colocar o animal dentro do confinamento pago. Não sei se fui claro nesse sentido. Já conseguiu. Pago. E aí, então, você consegue ter uma lucratividade no confinamento. Na eficiência. Então, é isso que nós estamos falando. Algumas propriedades que já mostrou a matéria aqui. Isso vai incentivar a pessoa a buscar um touro de melhor qualidade, vai acabar com a recria. Nós temos que fazer acabar com a recria. Sai da desmama entre 7 e 8 meses, são 210, 230 dias, vai para o confinamento. As fêmeas, mais 60 a 90 dias, já está morrendo na faixa de 14, 15 arroba, 13,5, de 13 a 15 arroba, e os machos mais 1 mês e pouquinho. Acabou. Então você tem uma recria curtinha, você tem um custo mais baixo. Mas isso tem que investir em qualidade. Uma vacada. E genética. Uma vacada de qualidade genética muito boa, um touro muito bom, aí você vai ter um produto com alimentação super trabalhada, aí você vai ter um custo maior. Você tem que investir para diminuir o teu custo, não tem jeito.
E é importante a gente falar dessa questão e eu também queria saber de vocês, para a gente finalizar a nossa entrevista, perspectivas daqui para frente, né? A gente acompanhou todas essas razões e tudo que está acontecendo agora, esse panorama que está acontecendo, e daqui para frente como vocês veem, principalmente em relação ao mercado de commodities? O mercado de commodities, eu diria que está normal. Nós estamos exportando hoje em torno de 15 mil toneladas dia, tá? É evidentemente que o preço caiu, então a entrada de numerário está diferente, mas a saída da carne bovina está equilibrada, está normal. Nós continuamos sendo o primeiro país exportador de carne bovina do mundo, apesar de sermos o terceiro em produção. Tá? A nossa quantidade de bovinos hoje nós perdemos para a Austrália. Tá? Os Estados Unidos é o maior exportador, aliás, é o maior produtor, junto com a Austrália, e nós somos em terceiros e somos o primeiro exportador. Agora, um grande diferencial nós já estamos observando. Nós estamos no final do ciclo de vacas magras, entre aspas, porque nós já estamos observando, em especial, o mercado de São Paulo, que está dominando, o mercado do Mato Grosso do Sul. Nessa semana, nós tivemos um aumento de... Reagiu. E isto é benéfico, isso é a luz que nós estamos vendo no final do túnel. Esperamos. O preço da reposição com o preço de venda do animal acabado está equilibrado. E isto vai beneficiar ambos e volto a frisar. Nós estamos vendo o fim do curioso na atividade pecuária. Mário? Olha, eu quero acreditar realmente nesse fim do ciclo. Percebi já nos últimos dias aí realmente essa diferença de preço entre a oferta dos bezerros e está um pouquinho sinalizando já um pouquinho alta na arroba do boi. Esperamos melhoras imediatas. Muito bem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente e vamos ficar de olho no mercado aí da pecuária. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês. Estamos à disposição. Muito bem. E agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Depois da atuação de uma massa de ar seco que trouxe frio na última quinta e na sexta-feira perder força, hoje as temperaturas no oeste do Paraná devem subir gradativamente nas próximas horas. E essa semana será ensolarada nas cidades da região, com temperaturas agradáveis, dando espaço para a primavera que começa no próximo sábado, dia 23. Hoje em Cascavel, tempo firme e céu claro. A mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Tempo bom para aproveitar o domingo com a família. Na segunda e na terça-feira, a concentração de nuvens se intensifica. Apesar disso, de acordo com o CIMEPAR, não deve chover. Quarta-feira, tempo de sol e calor. As temperaturas nos próximos dias ficam entre 19 e 36 graus na quarta-feira. Já em Formosa do Oeste, hoje tempo firme e calor, mas na segunda-feira a nebulosidade aumenta e pancadas de chuva podem ocorrer de forma rápida na cidade. O volume de água é baixo. Na terça-feira em diante o tempo volta a estabilizar e o destaque é para as altas temperaturas que prevalecem. A mínima é de 19 e a máxima pode atingir os 39 graus na quarta-feira. Sol forte e temperaturas mais elevadas também em Mercedes. Hoje o dia conta com sol e poucas nuvens, mas amanhã são esperadas breves pancadas de chuva. Na terça, o tempo abre novamente. A mínima para os próximos dias na cidade é de 21 e a máxima 32 graus. No próximo bloco, na série Saúde do Solo, vamos mostrar a diferença entre uma terra onde é adotado o modelo da agricultura conservacionista e outra onde esse manejo não acontece.
City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. Chegou a hora de mais uma reportagem da série Saúde do Solo. Hoje o engenheiro agrônomo Ismael Lopes vai mostrar a diferença entre os solos e a capacidade deles de absorverem a água da chuva. Olha só. Aqui a gente vai ver alguns diagnósticos, alguns métodos que são diagnósticos para conferir a qualidade física desse solo. O senhor Ismael pode começar explicando para a gente então sobre o que é o DRESS. Bom, o DRESS é o diagnóstico rápido das estruturas do solo. Ele consiste na coleta de amostras de solo na camada até 25 centímetros. Então você abre uma microtrincheira e coleta amostras de solo, coloca na bandeja e aí eu vou identificar as características desse solo em termos de agregados, né? Em formato desses agregados, em tamanho desses agregados, e eu vou quantificar esse volume dos agregados e dar notas. Por exemplo, aqui eu tenho uma amostra de um solo que é um manejo padrão, que é um manejo soja-milho, né? Então soja e milho todo ano. Então esse solo ele apresenta agregados grandes, é um solo que tem preparo na superfície, um solo mais solto na superfície, né? Esses agregados, eles são prejudiciais, por quê? Porque no interior desse agregado pode estar rico na fertilidade química, mas a raiz, por questão de limitação física, a raiz não consegue penetrar e acessar esses nutrientes. Quando a gente fala de erosão, quando a gente fala de saúde desse solo, ele está comprometido. Por quê? Porque nesse caso, vamos pensar a nível de erosão. Esse solo, a infiltração dele vai ser muito baixa. Nesse caso, em termos de volume de infiltração, aproximadamente aí 30, no máximo 40 milímetros de água por hora. Já nesse outro caso, já é um manejo aprimorado. O que a gente vê, né? Aqui eu tenho diversificação, eu tenho atividade biológica, né? Esse solo, ele é um solo mais grumoso, mais fácil de ser penetrado pelas raízes, tanto é que essas raízes, elas atravessam os agregados, né? Os agregados, esses torrões, né? Esses aqui são torrões que existem naturalmente no solo. Então esse solo, ele é um solo que, em termos de saúde, é um solo mais saudável, que vai facilitar o desenvolvimento do sistema radicular. Nesse caso, a infiltração de água no solo, ela é maior que 100 milímetros. O que significa isso? Significa que, se eu tiver uma chuva de 100 milímetros, eu não vou gerar lâmina de escoamento superficial e não vou correr risco de ter erosão entre os meus terraços. Já nesse caso aqui, se eu tiver aí 30, 40 milímetros de infiltração, eu vou gerar um excedente de 60 milímetros, que a cada metro quadrado vai gerar 60 litros. E se eu tiver o espaçamento entre os terraços, no caso da erosão, de 100 metros, vai gerar 6 mil litros de água dentro do meu terraço. Se esse meu terraço não for capaz de suportar esses 6 mil litros, vai haver o transbordamento desse meu terraço, né? E vai causar erosões
dentro do meu talhão e vai para dentro do meu rio, né? Vai levar esses nutrientes, vai estourando aí. Levar né? embora os nutrientes e também diminuir produtividade, com certeza, né? Professor Celso, a gente consegue perceber aqui, então, a diferença nítida, né? Esses dois tipos de solo. Bem nítido, né? O professor Ismael explicou corretamente, né? Olha aqui, ó, as raízes penetrando no agregado e a facilidade que você tem de soltar o agregado. Enquanto o solo é preparado tradicional, não tem raiz e olha a dificuldade para você tirar, certo? Então aí dá para perceber nitidamente o efeito que pode ocasionar uma chuva, né? Muito pesada. Quero te fazer uma pergunta também, professor, em relação ao plantio direto. O plantio direto pode ser considerado um manejo conservacionista ou precisa levar em consideração alguns outros fatores também? Ah, perfeito. É uma pergunta bem pontual e bem importante. Sistema plantio direto, né? Nós estamos aí, né? A partir da década de 90, esse sistema acabou ganhando bastante força, né? Bastante apoio, só que hoje o nosso sistema, na maioria, acima de 90% dos nossos sistemas chamados de plantio direto, eles são um sistema que é o colhe-plante. E o colhe-plante, ele acaba indo para monocultura praticamente, né? Eu tenho soja, milho todo ano. E esse binômio, ele não favorece os nossos solos fisicamente. Então, em termos de saúde física do solo, esse sistema que nós chamamos de plantio direto, que não está pautado, né? Não está pautado em um manejo conservacionista de solo e água, ele é um sistema comprometido. Né? Um sistema em que nós não conseguimos sustentabilidade produtiva, principalmente pela limitação física proporcionada por esse sistema. Então, para eu ter um sistema plantio direto conservacionista, eu preciso ter as premissas de manejo conservacionista do solo e da água. Então, vamos pensar, os trabalhos que a gente tem feito, quando eu tenho binômio soja-milho, infiltração 30. Quando eu começo a um manejo diferenciado... Vamos dizer, põe um mix, por exemplo. Um mix aí na área. A partir do segundo, terceiro ano, eu vou aumentando aí 10, 15 milímetros, até 20, dependendo de como está o meu sistema, 20 milímetros a mais a cada ano. Que beleza. Né? Melhorando bastante a partir do segundo, terceiro ano que eu estou trabalhando, diversificando um Não sistema é uma mais resposta aprimorado. imediata. Ou seja, a rotação vai favorecer com certeza Exatamente. esse manejo físico do solo. Exato. Muito bem. Professor Ismael, obrigado pela sua participação hoje com a gente. Essa é só a primeira, né, parte dessa série de saúde do solo. A gente agradece e nos próximos episódios a gente vai aí ver mais algumas estratégias para melhorar a saúde desse nosso solo aqui no oeste do Paraná. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Então a gente viu aí essa avaliação para comparar, né, dois tipos de solo com qualidade física e outro que precisa ter essa qualidade. Correto, Antônio. Eu só fazer um comparativo com o primeiro episódio, né? O primeiro episódio ele demonstrou como que a gota d'água, quando bate no solo, começa a fazer a primeira erosão e depois o carreamento dessa gota d'água, uma enxurrada que vai levar os nutrientes, né? E ele citou as várias maneiras, né, de como fazer uma contenção dessa erosão, né? Dessa erosão laminar, vamos dizer assim, né? E uma delas ele colocou a palha ali, né? Mas não é só a palha, são várias maneiras de fazer e o professor Ismael deixou bem claro isso, né? E agora ele demonstrou como você localizar no solo os pontos de erosão. Isso é importantíssimo, né? Então é muito, vamos dizer assim, pedagógico, né, para os agricultores, para os acadêmicos que estão assistindo o nosso programa, né? E agora está na hora de conferir os preços da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel fechou a semana em R$ 197,00 e teve queda no quilo do suíno essa semana, R$ 6,20. E o quilo do frango também, R$ 4,08. E para você que está nos assistindo pela KTV ou pelo YouTube e quer rever alguns dos nossos conteúdos, acesse a nossa página. É o youtube.com/agrofag. Temos a página inicial aqui do canal. Aqui estão disponíveis todas as edições do programa. Você pode conferir, mandar para os seus amigos também, saber de alguma dica específica ou ter aí alguma informação que você precisa para a sua propriedade. Professor Celso, muito fácil, você pode acessar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, tudo no local só. Espetacular.
Espetacular. Isso mesmo, essa é a nossa página do YouTube, então. Temos também as nossas redes sociais para vocês participarem com a gente. @agrofag no Instagram, no TikTok e no Facebook. O nosso WhatsApp é também muito fácil, anota aí, 4533213970. E agora, já que a gente falou de algumas informações aí no nosso canal no YouTube, temos também informações para agregar ao seu conhecimento técnico. Indicações, então, de cursos e eventos a partir de agora para vocês. Curso profissionalizante de apicultura avançada, dia 25 a 29 desse mês, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde na Agrotec. O contato para saber mais informações e fazer a sua inscrição é com a Magda, do Sindicato Rural. 999420063, DDD 45. Curso de jardinagem. Amanhã, então, né, começa esse curso, segunda-feira. Tem que conferir com a Magda também se ainda tem vagas. Começa bem cedinho, às 8 horas da manhã. Manda uma mensagem no WhatsApp que ela vai conferir para vocês, então. Jardinagem, implementação e manutenção. Curso do Senar, captura de abelhas sem ferrão. É um curso, então, que será realizado de maneira online e vocês podem se inscrever. Esse curso vai ser realizado no dia 2 do próximo mês, 2 de outubro. Temos também aqui a indicação, produção e comercialização de feijão comum e também o calpi. É um curso de produção, então, que a gente pode ver que vai ser realizado com certificado e pelo Senar. 45 dias de duração para você realizar esse curso. Carga horária, 27 horas. Primeira Conferência Nacional de Cana-de-Açúcar. É um evento que vai ser realizado lá em Ribeirão Preto, São Paulo, pelo IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e é um evento híbrido. Dá para fazer também, né, participar online. Então, 26 e 27 de outubro. Palestra. Principais causas de miopatias em equinos. Vai acontecer dia 20, a partir das 7 horas da noite. Professor Dr. José Paes de Oliveira Filho. Online com certificado. Olha só. Conversamos aqui hoje a respeito, né, da pecuária. Temos um evento tradicional da pecuária aqui de Cascavel e que conta também com várias atrações, shows, né, e muito entretenimento aqui para a nossa região, de 20 a 24 de setembro. Começa na quarta-feira, 42ª Expovel em Cascavel. Vários shows maravilhosos aí para a sociedade e também temos a exposição de animais, né, na área da pecuária, animais de alta qualidade genética, lá no Parque de Exposições da Expovel. Olha só, o Leandro de Souza participando aqui conosco mais uma vez. Figurinha carimbada. Figurinha Nossa. Carimbada e ele lá do Ceará, né? E a gente gosta disso, né? Gostamos demais. Isso aí. E o Leandro já enviou pra gente o vídeo do plantio da soja, né, professor? Sim, dá boas ideias para nós aí. Isso, e ele mandou agora dessa vez também o plantio do arroz que ele fez em Croatá da Serra, lá na região da Ibiapaba. Abraço, Leandro, boa semana para você e para sua família aí. E tivemos também, durante essa última semana, os melhores TCCs lá na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, na AREAC. E temos aí alguns dos acadêmicos que apresentaram os TCCs. Alguns vídeos a gente tem também. Esse é um evento importante para incentivar a pesquisa, né, professor? E é já tradicional, né? Os melhores TCCs são apresentados na AREAC, né? Uma banca avaliadora, então, lá da associação, faz toda essa dinâmica, né, junto com os acadêmicos. Eles fazem a apresentação, tem um grupo de pessoas ali, agrônomos ali da AREAC, né, que vai escolher o melhor TCC, né. É um incentivo, né, para quem faz o TCC, né, para poder fazer um bom TCC, uma boa qualidade e competir, né, concorrer aí à competição, né, E para que esses futuros agrônomos já estejam em contato com o mercado de trabalho também, principalmente, né? Isso, né, está no local ideal para isso, né. Isso mesmo. Falando em vencedora dessa avaliação toda aí, né? A Thaís Glienck, então, com o tema Diferentes Manejos de Sulfato de Zinco na Cultura do Trigo, recebendo, então, essa premiação. Muito bem, parabéns, Thaís, e a todos os acadêmicos que apresentaram o seu TCC aí nesses melhores TCCs junto com a AREAC. Com essa foto, então, nós finalizamos as nossas redes sociais. Professor Celso, te vejo na semana que vem, uma ótima semana para o senhor. E a gente se encontra no domingo que vem. Nos encontramos no domingo que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.